Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, como eu sempre digo, né? Na paz do nosso bom Deus. Bom, no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, né? Vim me abrir com vocês a respeito do porquê eu estou tão afastada do canal, de tudo que aconteceu comigo nesses dias, né? Espero que vocês compreendam, né? Eu gosto de vir me abrir com vocês porque vocês realmente fazem parte da minha vida. Eu nem deveria, né? Eu não teria a obrigação de estar aqui explicando ou falando, mas eu gosto e eu acho que também é um assunto importante que pode ajudar outras pessoas. Como sempre, eu gosto de trazer os assuntos para, de certa forma, ajudar alguém. Mas antes eu gostaria de ler um versículo da Bíblia, se vocês me permitem, que tem muito a ver, tá bom? Então eu vou ler para vocês aqui em Salmos, no capítulo 27, versículo 5, fala assim: pois no dia da adversidade, Ele, né, Deus, me protegerá e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos eu serei colocado em segurança. Bom, então eu vim falar para vocês. Depois eu vou ler outro versículo aqui, tá? Como sempre, Deus está na minha vida, né? Eu jamais vou deixar de falar de Deus, porque realmente eu sou um milagre aqui nessa terra. E assim, eu já comentei tempos atrás em alguns vídeos de que eu estava muito cansada, eu vinha estando muito cansada, sentindo alguns sintomas, e eu escondi muita coisa, de vocês principalmente, nos vídeos, e até da minha família. Eu vinha sentindo dores de cabeça horríveis, horríveis mesmo, e como eu sempre digo, eu sou muito resistente à dor e eu não reclamo. Isso é muito ruim, não façam isso. Eu acordava à noite com dores horríveis na cabeça, em que eu achava que eu iria morrer. Só que eu achei que era um remédio que às vezes eu tomava para dormir, ou eu achava que era falta de água, que eu não estava tomando muita água, porque isso também dá dor de cabeça. E com tantos problemas que eu vinha enfrentando, com tantas coisas que eu estava enfrentando e ainda estou na minha vida, né? Eu tenho uma vida assim com muita responsabilidade, eu fui empurrando ao ponto de eu começar a perceber sintomas que me preocuparam, só que eu não comentei com ninguém. Quando eu ia editar algum vídeo, eu percebia que eu estava falando enrolado, ou falando palavras erradas. Eu percebia que eu estava perdendo um pouco do movimento da mão, às vezes eu deixava alguma coisa cair, eu estava tropeçando muito e eu achava que poderia ser qualquer coisa, né? Como sempre, eu me enganava para não dizer que eu estava com algo diferente, né? Até que eu fui levar meu carro no concerto e eu tropecei 2 vezes e eu já sabia o que eu tinha, né? O que eu tinha tido. E o Rubens até olhou para mim e falou: nossa, o que você tem? Você tá tropeçando em coisas que não tem nada a ver, né? Ele até ficou assim porque ele não sabia. Então eu tive, agora tive mais um, eu tive o chamado microderrame, né? Depois eu vou ler para vocês a definição no site do BBC, que é mais fácil de vocês entenderem, né? Porque eu também ainda estou com o cérebro um pouco confuso. Então eu tive microderrames. É como se fosse o derrame, só que ele é mais fraco, né? Mais simples, digamos assim, por isso que é mais difícil de detectar. Só que como eu já tive isso após a morte da minha mãe, foi um pouquinho mais grave esse microderrame depois que a minha mãe morreu, que eu sofri muito com a depressão, um lado do meu rosto ficou
mais deformado, até que um lado da boca ficou torto. Dessa vez não teve tanto esse problema, mas eu estou com problema de confusão mental, eu estou com problema motor, né? Estou fazendo exercício para a mão e estou com problema para andar. Estou fazendo exercício para isso. O médico até indicou fazer fisioterapia, mas eu sou muito resistente para isso, porque eu ainda não estou aceitando, porque mexeu com a parte minha que é difícil falar, desculpa se eu me emocionar, porque a minha parte que eu me preocupo tanto, que é a minha parte cerebral, né? Porque eu sou uma pessoa que trabalho com o cérebro. Então, quando eu comecei a ver que eu estava esquecendo das coisas, eu comecei a ver que o esquecimento estava muito grave, não era só um esquecimento simples. Por exemplo, eu estava no meu quarto, eu ia na cozinha pegar uma coisa e eu já tinha esquecido o que era. Então era um esquecimento muito forte, era algo assim muito forte. Não era só aquele esquecimento que às vezes acontece da gente esquecer, não. Eu começava a esquecer mesmo, não de eu voltar no lugar e não lembrava mais. Ou da pessoa me falar uma coisa e no mesmo segundo eu esquecer. Aí eu comecei a me preocupar. Aí eu fui para o médico, que foi os vídeos que vocês me viram várias vezes indo para São Paulo. Eu até gravei um pouco lá, mas não comentei o que foi. Então eu fiz todos aqueles exames, né, no cérebro, eu fiz exames motor, né, para aqueles exames que a gente faz de esteira, de tudo. E o médico falou assim para mim, né? O médico, ele foi muito realista, me chocou mesmo, né? Ele perguntou se eu fui sozinha e eu fui sozinha, né? Porque eu não queria preocupar a minha família. Eu até falei com o Rubens assim, olha, eu acho que eu tô tendo alguma coisa tal, mas eu não quis preocupá-lo, né? E eu vou para São Paulo fazer um exame. Eu vou lá no meu hospital, né, do servidor público, e vou lá, eu já faço o exame na hora, né? Então, beleza. Fui para lá, o médico já me encaminhou para um neuro, né, para um neurocirurgião, e ele já pediu todos aqueles exames que faz no cérebro e ele constatou que eu já havia tido 2 microderrames já no primeiro dia que eu fui fazer o exame. E nesse dia, ele vendo os meus exames na sala, ele falou assim, você tá sozinha? Eu falei, tô. Aí ele falou, tudo bem. Aí ele chamou mais 2 médicos e mostrou os meus exames, e eles ficaram lá conversando e debatendo, e ele falou assim, olha, eu nunca vi uma pessoa assim, com um caso igual ao seu, tá assim tão bem, né, graças a Deus. Ele não falou graças a Deus, mas eu falo graças a Deus, porque foi graças a Deus, né? Eu nunca vi a pessoa estar tão bem com um exame que eu estou vendo aqui. Então, eu vou chamar 2 colegas para a gente debater e tal. Então, eu fiz o exame motor. Ele falou, realmente, você está com a sua capacidade motora comprometida, você está com a sua capacidade mental um pouco comprometida, mas não é muito, isso dá para reverter, graças a Deus, né? Só que ele me chocou muito, porque ele falou assim, nesses casos de microderrames, quando a pessoa tem esses casos recorrentes, você pode vir a ter nos próximos dias, meses, ou dentro de 1 ano, um derrame mais grave. Ele falou, eu preciso ser sincero com você de que nos próximos dias, meses ou ano, você pode ter um derrame grave ou um AVC. Isso ele falou para mim, sozinha, com os outros 2 médicos na sala. Tudo bem, né? Na hora eu falei para ele, tá, e o que a gente pode fazer sobre isso? Ele falou, bom, a princípio você vai tomar medicação, né? Anticoagulante, lá um monte de remédios lá que ele me passou, e você vai ter que mudar o seu estilo de vida, você não vai poder passar estresse,
impossível, né? Eu já falei pra ele, né? Com a vida que eu levo tá meio difícil não passar estresse, mas isso a gente pode tentar, né? Vou conversar com a minha família, tentar resolver tudo que eu puder, ou passar para outras pessoas resolverem tudo que eu puder, né? O que eu não puder, desculpa se eu confundir as palavras, tá, gente? Se eu falar alguma coisa errada, me desculpem. E vou fazer o possível para recuperar. E ele falou: e você vai ter que fazer exercícios para você recuperar o seu andar, né? O seu caminhar. Você vai ter que fazer exercícios para você recuperar, porque você tá tropeçando muito, tá trocando muito a forma de andar, esqueci a palavra, e você tá sem firmeza na sua mão. Então você vai ter que fazer exercícios em casa. Aí o que o Rubens fez, gente? É que eu não gravei, eu ia gravar, né? Ele colocou uma corda no chão, tadinho. Ai, dá vontade de chorar até. É que é muito difícil pra mim, sabe? A gente passar por isso pode ser uma bobagem, né? Mas quando a gente passa, você vê quão importante é quando você tá com saúde e às vezes você não dá valor, sabe? E quando acontece isso, você começa a ver que pode acontecer algo pior. E às vezes tá tudo bem e você não valoriza, sabe? O Rubens pegou à noite mesmo, né? Quando a gente conversou, que eu realmente sentei com ele e falei, porque como o médico falou assim, que eu poderia realmente ter algo pior nos próximos dias até, eu tinha que falar com eles. Eu tinha que falar para eles, né? Eles tinham que estar cientes para que não tivesse uma surpresa, né? Ele pegou uma corda do cavalo e colocou no chão. E ele falou assim: agora você vai tentar andar em cima da corda sem sair da corda, né? E eu fiquei andando pra lá e pra cá até eu conseguir andar, sabe? Em cima da corda. Aí ele pegou um vasilhame de cândida vazio, encheu de água e fez eu ficar fazendo o exercício com a mão. E falou que vai comprar os pezinhos para eu ficar fazendo o exercício com a mão, né? E falou que vai comigo para academia para me ajudar a treinar junto, né? Para eu não ter que ir para fisioterapia, né? Que eu não queria ir, né? Não quero ir. Então foi isso, gente, que aconteceu. E eu tô falando aqui pra vocês, mas assim, tá bem complicado. Hoje mesmo eu acabei de voltar do banco, né? Eu fui no meu banco tentar resolver uma questão lá de uma conta que eu tenho num outro banco que tava com problema no cartão e eu fiquei muito confusa. Eu tinha que escolher as letras e era uma coisa tão simples e me deu uma confusão e eu parei. E eu não sabia escolher as letras. Embaralhou tudo na minha cabeça. Eu não sabia escolher as letras. E eu quase comecei a chorar. E aí eu falei com o gerente, eu falei assim: você me desculpa que eu tive um problema, tipo um derrame, e eu não tô conseguindo escolher aqui, se você puder me ajudar. Aí ele: ai, desculpa, eu vou te ajudar sim, não sei o que. Aí foi e me ajudou. E foi uma confusão, gente. Foi uma confusão. Só um minutinho, peraí. Então, coisas simples, né? Que antes meu cérebro, sempre foi muito assim. Eu tive que escrever na mão, sabe? Então, eu tô recomeçando, como diz o médico. Você vai ter que meio que recomeçar, estudar bastante, ler, fazer os exercícios, porque você teve uma perda grande aí no seu cérebro. Então, é isso, gente. Não tá fácil pra mim, né? Porque como tem a depressão também, é igual o médico falou, você tem depressão também. Então vai ser uma sabotagem que a depressão vai tentar fazer com você. A sua depressão vai tentar sabotar para você não fazer as coisas que você precisa fazer para a sua recuperação.
Então você tem que estar ciente disso. Então não é um caso tão simples por causa da sua depressão. Ele também falou isso, que é legal, que eu achei muito bom. Então ele falou, você vai ter que ter duas batalhas aí. Você vai ter que batalhar para não deixar a sua depressão te sabotar, para você conseguir fazer os exercícios, fazer os estudos, ler bastante, treinar, escrever bastante com a mão, né? Manual, fazer tudo que você puder fazer manual, andar, fazer exercício, exercitar e treinar muito o seu cérebro e falar, porque eu também tô com problema na fala. Às vezes eu troco e enrolo bastante para falar, tá bom, gente? Então, por isso que eu não fui nem viajar, isso já tem um tempo, esses dias é que eu fui fazer os exames, mas os sintomas eu já tem alguns, acho que até uns 2 meses ou mais que eu tava tendo sintomas, e o outro derrame eu tive um terceiro microderrame, né, que chama, foi na última semana, então foi o que complicou mais pra mim. Mas eu já tô tomando os remédios, né? São remédios caros. Tô tomando os últimos remédios que ele passou. E eu já não tô sentindo mais dores na cabeça, graças a Deus. Graças aos remédios também e a Deus. E eu vou ler para vocês a respeito desses microderrames, para vocês entenderem, verem um pouquinho o que é. Porque pode acontecer com qualquer pessoa, infelizmente, né? Então eu vou ler no site da BBC de Londres, que explica muito bem tudo que o médico falou, que eu não vou conseguir lembrar, né? Então é interessante eu ler para vocês, ó. Site BBC News, BBC News Brasil, no caso, né? Então fala assim, o que são os mini, né, eles chamam mini derrames cerebrais e como eles podem ser um alerta para algo mais grave. Então vou ler aqui para vocês. Os sinais dos mini derrames são parecidos aos do derrame, porém são mais fracos e de menor duração. Em alguns casos, duram apenas alguns minutos, mas nem por isso devem ser ignorados. Segundo a revista da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, cerca de 36% das pessoas que sofreram um AIT têm um derrame cerebral no período de 1 ano. A pessoa que teve um mini derrame pode ter um derrame num período de 1 ano, que foi o que o médico me falou. E a cadeia de eventos, né, que levam a um AIT é basicamente a mesma que leva a um derrame cerebral, né, afirma o médico lá da Harvard. Uma pessoa que tem um AIT sofreu uma isquemia sem um dano duradouro no cérebro, mas as mesmas causas subjacentes de um derrame cerebral ainda estão presentes e é muito provável que provoquem um derrame cerebral no futuro próximo. Esse é o meu medo, mas eu creio em Deus. Aí fala, os pacientes têm que ser hospitalizados e receber todo o acompanhamento neurovascular, que é o que eu estou fazendo. Os sintomas, né, de acordo com a Associação Britânica, né, que é a Stroke Association, um AIT é causado por uma falta temporária de fluxo sanguíneo no cérebro. Pode ser diagnosticado como um derrame cerebral, apesar que os sintomas são temporários. É preciso estar alerta quando uma pessoa apresenta, debilidade repentina, incluindo dificuldade para andar e uma sensação de confusão, que é o que eu estava sentindo. Eu parava do nada e ficava confusa, não sabia o que eu estava fazendo, eu não entendia onde eu estava.
Era isso que eu sentia. Os pacientes e familiares precisam estar atentos também, caso a pessoa apresente uma debilidade repentina nos músculos do rosto. O rosto do paciente pode parecer mais caído, geralmente de um lado, isso eu já tive. O paciente sente como se esse lado tivesse adormecido. Uma boa forma de confirmar é pedir que o paciente sorria e observar se o sorriso está desnivelado. O meu estava um pouco desnivelado, agora já está bem melhor. Outro sintoma é a debilidade nos braços. A pessoa, por exemplo, não conseguir levantar os 2 braços na altura da cabeça. Eu consigo levantar, mas eu tô com dificuldade em segurar, em fazer movimentos finos, que chama, né? Movimentos finos. Isso aqui que tá falando. É importante prestar atenção se a pessoa sente que um dos braços está mais fraco. É isso que eu tô sentindo. Para fazer o teste, peça que ela levante os braços e observe se um deles cai. O meu braço ele não cai, mas eu sinto fraqueza demais. E é a mão direita que tem que ser a mão mais forte. E eu sinto ela fraca. Eu derrubei ontem, eu acho, derrubei 2 coisas de vidro que simplesmente caiu da minha mão e quebrou, né? Que me deixou muito chateada. A gente fica chateada, né? Porque você se vê adoecendo, né? Você se vê numa situação assim, do nada você tá super saudável e do nada você fica assim, você sente sim, não adianta a gente falar que não sente, né? Além disso, atenção na dificuldade da fala, eu tô bastante, às vezes vem mais forte, às vezes eu falo super bem, às vezes eu começo a embolar, falar errado, tropeçar na fala, né? Quando o paciente tenta falar e o que sai é algo lento ou com muita dificuldade e de difícil compreensão. Então é isso, gente, mais ou menos assim é isso. Aí mostra aqui, ó, até a foto de uma mulher de 34 anos que ela teve um mini derrame e um dia depois ela teve um derrame, que é o mais grave. E continua falando que quem teve isso está correndo o risco de sofrer um derrame. Então, sendo realista, eu estou, de acordo com os médicos, sofrendo o risco de ter um derrame. Mas, para Deus, isso não vai acontecer, eu tenho certeza que não. Estou orando muito para Deus, estou pedindo muito para Deus, estou tomando os remédios, fazendo de tudo. A gente comprou os remédios que não são baratos, até eu conseguir pegar o remédio lá, né, no meu hospital, porque é toda uma burocracia também. E tô fazendo o possível, a gente vai fazer juntos os exercícios também, e eu conto com vocês, com a oração de vocês. E então foi por isso que eu acabei, assim, a minha agenda que eu tinha, que eu ia viajar, que eu ia fazer outras coisas, eu fui tendo que deixar de lado, né? Lógico, até eu estar super bem, né? E o médico falou tudo que eu posso fazer e tudo, ele falou que eu posso fazer de tudo. Se eu estiver me sentindo bem e seguindo tudo certinho, com a medicação tudo certinho, eu posso e devo fazer de tudo, né? Óbvio que tem coisas que eu não posso. Mas enquanto eu estiver bem, me sentindo bem fisicamente, eu posso fazer de tudo, né? E Deus é maravilhoso, né? Deus, ele me protege demais mesmo. Então eu espero que vocês tenham entendido. Por isso que eu não tô gravando, né? Não fiz os vídeos mais até no fogão de lenha, não fiz mais tantos vídeos aqui em casa, não tinha como, né? Eu tava com isso, né?
e resolvendo isso em São Paulo direto, 3, 4 dias ficando em São Paulo, fazendo exame, tira sangue, faz exame da cabeça, faz tudo. Foi isso, gente. Então eu me abro com vocês, porque eu sei que vocês gostam muito de mim mesmo, e eu amo vocês de coração. Eu sei que vocês estão torcendo muito por mim, e é mais uma luta, mais uma batalha que Deus me deu aí, que Deus já me fez vencer, como o médico mesmo falou, que nunca viu acontecer isso, e a pessoa tá bem, tá dirigindo, chegar lá sozinha e bem, e é Deus e o Espírito Santo que me guia. E eu quero ler a outra passagem da Bíblia que fala sobre isso, né? Sobre essa proteção. Eu quero ler em Isaías, no capítulo 53 de Isaías, no versículo 4 e 5, fala assim: E, no entanto, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Então, nós somos curados perante Deus devido à nossa fé. E eu tenho muita fé de que eu vou continuar aqui, porque se Deus permitiu que eu ficasse aqui depois de tudo que eu passei, não é agora, não é simplesmente assim que eu vou embora. Então, eu acho que não vai acabar assim. Então, eu estou me cuidando, fazendo o possível para também estar com vocês aí no YouTube, presente, né, aqui no YouTube. E logo, logo eu vou estar aí 1000%, se Deus quiser e Ele quer. Então, orem por mim, eu agradeço o carinho demais de vocês. Logo, logo eu tô 100%, gente, se Deus quiser. Então, fiquem com Deus, orem por mim mesmo, de coração. E se cuidem, qualquer sintoma que vocês tiverem diferentes, não façam como eu, não. Não seja assim, achando que vocês são super girls, como eu acho que eu sou, né? A gente tem que se admitir, às vezes, fraco e humanos, né? E às vezes eu acho que eu sou super humana e não, eu sou apenas uma humana, né? Então a gente precisa se cuidar, sim. Qualquer sintoma que tiverem, qualquer coisa, procurem sim uma ajuda médica, um amigo, alguém que possa levar vocês, e se cuidem mesmo. Saúde não é brincadeira, tá bom? Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado de eu vir aqui compartilhar com vocês, dividir com vocês o que eu estou passando nesse momento, mas logo logo vai passar, porque Deus quer, porque Deus é poderoso, Deus é soberano. Fiquem com Deus. A paz do nosso Senhor. Tchau, gente.